Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Falso 9. Eu sou o Carlos e hoje tenho a presença, como sempre, do Alex. Alex, como é que estás? Está tudo bem, Carlos, e contigo? Também está tudo a andar. Antes de nós começarmos aqui a falar do que foram alguns dos jogos deste fim de semana, eu queria só dar um update, vá lá, um update sobre o podcast. A semana passada não tivemos episódio, apesar de termos dito que íamos colocar o episódio, e meio que é uma decisão que nós queremos levar para a frente, que é quando houver pausas para jogos das seleções e basicamente é isso, jogos das seleções, seja lá qual for a competição, não vamos ter episódio. O nosso podcast tem sido essencialmente sobre falar sobre a Premier League e, e acho que torna-se um bocado difícil nós estarmos a abordar outros temas quando não temos, por exemplo, para essa semana, para a semana passada, nós queríamos trazer na planeação, no planeamento, aliás, do episódio, tinha colocado nós falarmos sobre um pouco se a Premier League tinha voltado a ser um pouco mais direta, como nós tínhamos também falado ao longo dos episódios, mas talvez perder mais algum tempo a falar sobre isso. E isso exige que também se explore um pouco os dados e alguns desses dados nós na verdade não temos acesso. Nós muitas vezes consultamos o FPRF, mas não é suficiente quando nós queremos fazer conteúdo como outros podcasts que também são referência para mim, por exemplo, como os do The Athletic, um, em que tem acesso a dados que nós não temos e fica complicado. E também nós estamos a prometer fazer episódios quando não há Premier League é um bocado complicado, porque na essência o falso nova nós comentarmos um pouco e dar as nossas opiniões controversas ou não sobre os jogos da Premier League. Mas sim, é isso, basicamente sempre que houver jogos de seleções não vamos ter episódio. Não quer dizer que, por exemplo, em ano de mundial e em ano de europeu não haja um episódio especial, ou quando nós nos sentirmos ok, vale a pena fazer um episódio sobre Portugal ou sobre uma seleção qualquer ou sobre no geral os jogos de uma certa competição, que isso não aconteça, mas no geral podemos dizer que na semana em que houver competições ou no fim de semana em que não houver Premier League não teremos episódio, assim também evita que estamos a anunciar isto todas as semanas, apesar de provavelmente nós anunciarmos, né, quando não acontecer. Portanto, e é isso. E pronto, agora vamos falar um pouco do que foram os resultados e por onde mais poderíamos começar, por talvez vou eu usar o adjetivo surpreendente resultado do fim de semana. A vitória do Manchester United pelo Liverpool, 2-1 para os que tiveram mais distraídos, mas mesmo assim acho que deve ter sido um bocado difícil ignorar esse resultado. Pá, e eu vou abrir este tópico com uma simples pergunta que eu até coloquei aqui nas minhas notas, Alex, porque pá, não sei, pensei que seria a melhor maneira de introduzir isto. A sorte sorriu ao Manchester United ou mereceram realmente ganhar o segundo jogo pela primeira vez, ou melhor, o segundo jogo consecutivo pela primeira vez, com o Ruben Amorim ao comando na Premier League? Carlos, acho que vai ser controverso mais uma vez. Eu acho que sim, mereceram, apesar das duas bolas ao poste do Gapo e a do Bruno Fernandes que bateu na parte exterior do poste direito. Vamos contar que este jogo ficou 2-1, mas devia ser um daqueles jogos de um 4-3 ou de Uhum. um 5-4, mais ou menos. Também posso estar a exagerar, mas acho que é um resultado espetacular do Manchester United. Tendo por base uma coisa muito engraçada que eu tive a ver durante a minha análise para comentar hoje, que é a seguinte, Carlos. Qual achas que é o valor do 11 inicial do Liverpool? Quanto é que achas que foi o valor de mercado que a equipa que o Liverpool apresentou? Quanto é que vale? Atenção que não Ui, teve o Wirtz. Eu sim. já... Portanto, 11 inicial, deixa-me ver, só que o Isaac estão 150, não é? Mas o Van Dijk estão É euros, euros, 85. euros, euros. Ok. Então vamos Bilhões por o de quê? euros. Atenção. 130 na hora? 130? Ou 125? É Fazendo a 120. conversão para... Sim. Pronto, eu Pronto, não te vou dar 120. pistas. Pronto, vamos pôr 120. Você podes dar assim... Porque, vai, eu estou a pensar. Eles têm o Van Dijk, foi 85. Tem o Isaac, foi É, 125. valor de mercado atual. Valor de mercado Valor de atual. mercado. Valor de mercado é complicado, mas eu vou dizer... epá, 850 milhões. Ok. E o Manchester United, Carlos? Manchester United. É assim, duvido que o Manchester United tenha algum jogador acima dos 100 milhões de valorização de valor do mercado. Mas, mesmo assim, tendo em conta que começam 11, eu vou dizer 525 milhões.
525 milhões, não meio Ok. milhões, 525 milhões. Qual deles achas que estás mais próximo? Mais próximo. Eu acho que o United. O Liverpool, não sei. Não, espera. É complicado Acho que o meu dizer. sorriso deu a resposta. O meu sorriso deu a resposta, não vale? Qual é? Não sei, sinceramente. Não sei. Eu acho que Ah, é? 800, Pensei que tinha-te enganado. eu acho que 800 milhões para uma equipa da Premier League. Assim, num plantel, vá lá, no plantel. Atenção que não é plantel, e tens 11 Sim, 11. inicial. Que ficou aqui de fora, que o Verde-se fora. Eu vou dizer que estou mais E. perto do United. Eu vou dizer que estou mais perto do United. Vou manter-me com o Não, que disse. não, não, não. Ok. Supostamente, segundo a SofaScore, o Liverpool, o 11 está avaliado em 716 milhões de euros. Ok. E curiosamente, o Manchester United 344,1 milhões de euros. Por isso, por Ok. excesso, pecaste no Manchester United. Ok. Eu estava a ver isto pela simples razão de o Manchester United não começou mais uma vez com sucesso a titular. Uhum. Curiosamente, a equipa ficou móvel e o Mbembe marcou logo no minuto e 2 segundos. Foi uma Uhum. jogada de transição rápida. Não estou a dizer que o sucesso também não seja veloz o suficiente para isso acontecer. Sim. E achei engraçado foi como o Manchester United podia ter feito logo o segundo ou o terceiro e depois o Liverpool também podia ter feito dois de rajada e o jogo andou na primeira parte com ocasiões muito flagrantes, a meu ver. Até tem Foi um jogo sido muito comum o aberto, não estava à United espera disso. começar bastante forte nos primeiros 10 minutos, é o que nós falamos sempre. Depois desses 10 minutos é que se Fora calhar de se tem casa surgido. não, fora de casa não, Carlos. Sim, ok, fora de casa a história Em é outra, casa realmente. sim, Sim, sim. realmente a história é outra, mas, Fora de mas casa não foi normal. Atenção que há aquele lance que embrulha a bola no McAllister, etc. Mas sim. também não é nada de especial. O Sabes o jogo que é que segue é? Sabes o e. que é curioso desse gol? É que eu não vi esse gol. Porquê? Porque pus na televisão o jogo a dar e eu por acaso estava a ver o jogo com o meu pai neste fim de semana, esse jogo. E, e quando o jogo começou a dar, estava a dar a introdução, eu fui à casa de banho e depois fui ao frigorífico buscar uma cerveja para cada um de nós. Quando eu cheguei, o meu pai tinha-me dito assim: esta época ainda não vi nenhum jogo. Aliás, desde que o Ruben Amorim está no United, eu ainda não vi nenhum jogo. Quanto é que achas que vai ficar? E ele perguntou-me. E eu, sinceramente, pai, quem me dera ter ele aqui ao meu lado agora para ele conformar, ele diz assim: eu acho que o United vai ganhar 2-1. Verdade, disse-lhe isto assim, sabendo o quão ridículo era esta previsão. Não sei porquê, Ok. mas isto para dizer o quê? Que apesar da previsão ter sido ridícula, logo desde o início do jogo, quando depois de um bom marcar e ter perdido o lance, eu acho que só vi um pouco da repetição dele a festejar, nem sequer vi o gol, só vi o gol depois, no final do jogo, quando estava a ver os highlights, porque perdi o primeiro gol. A sensação com que eu fiquei no jogo inteiro era que o jogo, mesmo quando o Liverpool empatou, o jogo era para o United, no sentido de não era que o United tivesse que ganhar, mas ao longo do jogo inteiro eu senti que o United conseguia sair dali com pontos. E com a vitória, se calhar seria exagerado, e um pensamento, se calhar, até de logo ganhar contra o Liverpool, tendo em conta até que já não ganhavam há 10 anos, salvo erro, ou algo do género, em Anfield, não em casa, mas em Desde Anfield. 2016, exatamente. Pronto, já não ganhavam há 10 anos em Anfield. Mas no jogo inteiro pareceu, também não te pareceu que, não me pareceu que, é como eu digo, comecei que a parte da sorte, porquê? Porque eu não achei que o Liverpool, que o United tivesse tido sorte. Achei que, no geral, o jogo até foi bem. Tive do lado deles, mas não por causa da sorte, foi porque conseguiram explorar bem as fragilidades do Liverpool. Exato. E o jogador que menos surpreendeu na equipa do Liverpool, Carlos? Menos surpreendeu pela negativa ou pela positiva? Pela negativa. Ok, menos surpreendeu pela negativa. Acho que o Salah não me surpreendeu. Por ter estado abaixo, ele ter falhado aquele lance, vá lá, não digo que é um gol Foi cantado de pé porque não é. direito. Foi de pé direito. Sim, não vou dizer que é um gol cantado porque realmente não é um gol cantado, mas é o tipo de lance Se que, fosse o que tu se Quaresma calhar de pé esquerdo, talvez ia meter lá dentro. ou com a Trivela também batia e metia lá dentro, portanto não seria por Exatamente. aí. Mas no entanto, era o tipo de lance que se calhar o ano passado tu sabias que ia dar golo com o Salah, não é? E depois também não foi só o Salah, obviamente tiveste, vá lá, o Gakpo Sim. que teve teve alguns remates e depois teve aquele
E esse sim, se calhar até fazer um gol cantado, que se fosse o Maguire no lugar dele, a bola tinha entrado, aquele cabeceamento em que ele está basicamente com a baliza aberta, e mesmo assim consegue fazer um corte. É impressionante como isso consegue ser feito. E depois, eu acho que também, eu não vou pegar só no Salah, porque o Salah todos já sabemos que está abaixo de forma, Então, mas o qual foi o jogador Isaac, que mais surpreendeu pelo negativo? eu acho que é o Isaac, mas isso tem sido um tema Eu também que estava à eu espera acho que que dissesse isso. tem sido um tema que já temos falado aqui. Acho que no geral já está, e o próprio Slot disse isso. Eu estava a ver um pouco do que foi a conferência, a conferência antes do jogo, e o Slot estava a dizer que o Isaac já está num ponto em que pode ser julgado pelas suas prestações, porque vá lá, já leva, salvo erro, 6 jogos pelo Liverpool, só na Liga. E depois ainda jogou nas outras competições, Champions League, quero eu dizer. Portanto, já pode ser, já tem ritmo competitivo para ser julgado. E até agora o que apresentou foi basicamente uma assistência contra o Chelsea, que, como nós dissemos, foi uma assistência entre aspas, porque olha, calhou, não foi? Não está a mostrar Exato. futebol para um jogador que vale 125 milhões. Se bem que pronto, eu fico sempre, quando se fala do valor do jogador, é sempre um pouco, nem quer dizer controverso, mas o jogador não decide o valor que tem, quem decide o valor é a equipa que compra, no fundo, e a equipa que vende também. Mas até agora, eu acho que no geral não há razão para o Ekitike estar sentado no banco quando teve a prestação que teve e o Isaac está a jogar. Pelo menos a mim parece-me, não sei quanto tem, mas pelo menos a mim parece-me que o Isaac está a jogar por decreto e pelo valor pelo qual foi transferido. E a diferença de 20 milhões entre ele e o Ikitike faz diferença? Os Não, dois foram caros, porque é que um tem que jogar mais em relação ao outro? é isso exatamente, mas é isso que eu estou a dizer. Mas repara, mesmo que a diferença de preço não fosse grande, ou mesmo que te custasse o mesmo, por que razão é que tu tiras o EQTQ da equipa inicial? Tu, se fosses treinador, tiravas o Não EQTQ do entendo. mercado. É porque, repara, é não só porque o EQTQ está a jogar bem, como tu estás a meter o Isaac vindo, não tendo ritmo competitivo e agora já começa a titular. Qual é o propósito? O Kerkez, por exemplo, já falamos aqui quando fizemos o podcast da review das transferências, e eu disse que o Sim. Kerkez, aliás, nós ambos dissemos que quando fazes um conjunto de transferências pode haver um que torna-se uma estrela e joga muito bem, depois tens outro que se calhar adapta-se à equipa, tens um que vai demorar o seu tempo e tens outro que vai ser um flop total. No Liverpool, o que temos visto agora, em contraste um pouco com o Manchester United, é que os três reforços do United da frente, o Matheus Cunha, o Sesco e o Mbeumo, têm encaixado perfeitamente até agora. Especialmente o Mbeumo, para mim, é o melhor reforço do United, e já disse aqui N vezes e vou Sim. continuar a dizer. Olhas para o Liverpool, fica complicado dizer qual é o melhor reforço, tirando o EQT, que obviamente que já não está a jogar tanto como jogou no início da época, mas o Kerkez, eu acho que o Robertson não fazia pior lá. O Isaac é o que é. E o Virtus, pronto. O Virtus já falamos aqui vezes sem conta. E não sei. Eu não gosto de rotular alguém de flop porque isso demora sempre tempo. Mas já Então está eu num vou ponto em que voltar, também já pode julgar. vou voltar a, vou voltar a acrescentar duas coisas do Onslaught, que a meu ver está a ser um bocadinho de inflexibilidade. E até o momento Uhum. acho que ainda não falámos na inflexibilidade do slot, porque parece que não, o Liverpool vai na quarta derrota consecutiva. Já não acontecia há muito tempo. E é engraçado a forma como fez as substituições. Ou Uhum. seja, ele tira o Bradley, o Conor Bradley, Uhum. e depois meteu o Wirtz, Sim. ou Curtis seja, Jones tirou um também. defesa direito para meter um 10, depois arrastou o Sosbolai para defesa direito, Uhum. porque é estranho ver isso, porque o Frimpong estava no banco e depois o Frimpong substituiu o Salah. O Chiesa, que é ponta de lança, sai para o lugar do Isaac, porque antes já estava aqui taking, ou seja, começou a jogar de um 4-2-3-1 para um 4-4-2, não resultou, voltou atrás. Depois Aliás, chegou a tira jogar em o Gravenberch 4-2-4. para meter o Cortis John. Chegou a jogar em Não sei. 4-2-4, na verdade. Ao Houve lá 4, uma parte do sim, jogo, a parte em que empataram antes do empate, salvo erro, estavam a jogar em 4-2-4. Estavam a jogar com dois no meio campo e tu tinhas o Isaac e o Chiesa, salvo erro. Não, mentira. O Isaac e o Akiteke na sim. mesma a jogar duas pontas de lança. Portanto,
Mas eu nem quero Sim, é interromper um o teu. 4-2-2-2 ou Sim, 4-2-4, como sim, quiseres sim, sim. interpretar. Meio relevante. E achei muito estranho, até porque o Frimpong podia ter entrado logo para a defesa direita e ter dado outra capacidade de profundidade em vez de tirar o Salah, porque estava o Chiesa, não sei. E Sabes, depois eu acho tens que. o Rui Ngomba no banco. Eu não entendi o slot, eu não consegui entender muito bem o porquê de ele ter feito estas substituições. Parecia um bocadinho de desespero, porque vai jogar a meio da semana a Champions. E Uhum. parecia-me um bocado de desespero, parecia um treinador desesperado e que não tinha cabelo para coçar. E foi estranho ver Uau! o Manchester United dominar uma equipa. E foi estranho ver o Manchester United a dominar uma equipa que está avaliada muito acima do Manchester United. Não, Este eu para acho que isto mim é um. é. Eu acho que isto é um caso clássico, quase tu não saberes construir um plantel. Digo eu, estando aqui sentado em casa e o meu trabalho não tem nada a ver com futebol. Mas tu compras o Carquese, que é ofensivo, compras o Frimpong, que até entrou para o lugar do Salah, que pela primeira vez em não sei quanto tempo foi substituído, e o Frimpong foi jogar a extremo. Um, não tem que haver aqui, não é uma questão de dizer, ok, o Frimpong é lateral, não é extremo, não interessa. Os jogadores podem fazer várias posições e tudo ok com isso. Mas tu compraste o Frimpong para ser lateral, não compraste o Frimpong para ser extremo, apesar de ele ter um recorde até Sim, muito exato. interessante no Leverkusen. Mas parece-me que a defesa, apesar de todas estas contratações que eles fizeram, que foram feitas, a defesa conseguia ficar ainda mais fraca do que estava. E quando nós víamos antes, talvez o Trent não era assim tão forte a defender, mas tinha boas qualidades atacantes e até de criar passos e Qualidade de trocar, passe. sem qualidade de passos, sobretudo. Agora, com estes reforços, parece que perdeste, não só perdeste essa criatividade, porque o Frimpong não é esse jogador, é um jogador que vai ter o tal atleticismo pela ala direita. Como é que combina com o Salah? Não sei. Como é que combina talvez com o Isaac? Também não sei. E, no entanto, temos visto que todos estes reforços, não há um deles que se tenha encaixado bem nesta equipa. O que eu acho impressionante é que normalmente pelo menos um deles se encaixa. E fazer o contraste com Encaixe. o United, em que tu tens os três que se encaixam muito bem, apesar de eu achar talvez o Sesco tenha começado mais lento, mas também é normal. O United é uma equipa que não tem criado muitas opções, não tem criado muitas hipóteses para ele. E só quando isso acontecer é que se poderá, é que se poderá ver É um essa. bocadinho contraditório. Eu acho que é um bocadinho contraditório, caso a partir do momento que tens o jogador que mais chances criou até o momento é o Bruno Fernandes, mais uma vez. Se fores ver no SofaScore Sabes, eu li uma de peça sobre isso. passe-chave, key Eu li uma pass, peça e há sobre tal isso, coisa, que é assim, o United também é a equipa que tem maior remates, XG, ou etc, melhor, não etc. é XG, sim, expected goals, exatamente, na Sim, Liga, ou pelo expected menos goal. até a última jornada era A assim, antes quinta da ou pausa das sexta seleções, jornada, acho. era assim, mas isso era porque muitas vezes o que é que acontecia? Tu vês ainda isso acontecer bastante. Eles a saírem da defesa conseguem se ir bem, conseguem pôr a bola no último terço, só que no último terço não têm outras opções. E a opção é rematar de fora da área. O que é que acontece? Fazem isso muitas vezes. O XG nessa zona abaixo e vai contribuindo para que. O XG, obviamente, não é indicativo do quão bom a equipa Sim, joga, exatamente. certo? Até porque o Liverpool teve, salvo erro, 3 XG neste jogo contra o United e perdeu mesmo assim, portanto. Mas o United ainda falta para o United ainda conseguir dar o passo e para conseguir desbloquear este bloqueio. Não sei se é uma questão tática falar que o Ruben possa treinar nos jogadores, ou se é mesmo o tipo de jogadores que ele tem, especialmente no meio campo. um, porque como nós já falámos também, e ontem foi mais uma prova disso, o Bruno estava a jogar horrivelmente ontem e finalmente também foi substituído. Não deixa de ser curioso, por acaso, tanto o Bruno como o Salah foram substituídos, jogadores que raramente saem e ontem no derby acabaram por sair. Mas Portanto, também é achei, porque achei jogaram curioso. na. O Bruno Fernandes jogou por Portugal, ainda fez bastantes minutos. Sim, mas teve Assim, um mal no bocadinho. jogo. Um Teve bocadinho. mal no jogo. Portanto, não A há questão é que o como. Bruno tem. Eu acho que é muito redutor dizer que o Bruno Fernandes está mal quando, na média, atenção, na média, para uma equipa que não tem ganho muitos jogos, mas está muito próximo dos lugares de acesso às competições europeias, mas também ainda são poucos jogos, a métrica não vai estar separada muito das equipas. Mas tens o Bruno Fernandes, para um jogador que não é avançado,
encontra-se pelo SofaScore no top 6 de remates. Tem Eu acho que, 18. como eu vi ontem alguém É a dizer, tal eu acho coisa, que mas o Bruno consegue ser o melhor jogador, no mesmo jogo, consegue ser o melhor jogador do United, como foi a fazer a assistência para o Maguire, um pouco com sorte, mas isto também é irrelevante, sorte tem que haver no jogo. Como consegue ser o pior jogador em que não faz o que tem que fazer no meio campo? E já falamos disso várias vezes. Tu não vais ensinar truques novos a um cão velho, e isso não vai acontecer com o Bruno pois, Fernandes. eu acho que isto é engraçado porque nós os dois diferimos um pouco de opinião e é engraçado. É isso Não, que, é eu isso que acho é que interessante neste eu acho que podcast. ele é capaz de ambas as coisas. E ontem merecia claramente ser substituído, e pelo menos houve essa. Não, eu não quero dizer coragem propriamente, mas houve essa. Houve, houve essa coragem, vá lá, vou usar a expressão, apesar de não querer usar, essa coragem do Ruben de o substituir, e do outro lado, do Solar também ser substituído. Eu acho que o United continua a ter bastantes problemas no meio campo. Espero que em janeiro haja alguma movimentação nesse sentido, apesar de em janeiro raramente haver transferências que mudem bastante a equipe, e para o United O é Bruno Fernandes fulcral. é um exemplo dele quando ingressou no Manchester United em janeiro e tornou-se o melhor marcador, o melhor jogador com Sim, assistências de mas no caso, janeiro até maio. o problema do United é que tu precisarias de. Epá, Quatro, eu sinceramente precisarias de 4 pessoas para o meio campo, porque eu sinceramente vejo o Ugarte e o exatamente. Casemiro ao mesmo nível. O Casemiro foi ok, o Ugarte entrou, foi ok. Pouco, pouca diferença tem, tanto no perfil como no que oferecem ao jogo, portanto é igual. O Bruno Fernandes é o que todos já falamos, e o Kobe Mainoo, pronto, tem jogado aqui e ali, mas também não me parece, não sei, eu a certo ponto este podcast, em episódios anteriores, disse que o meio campo poderia ser Kobe Mainoo e o Ugarte. Agora já não sei, o Ugarte pouco oferece, sei, acho que estar a comprar 4 jogadores e ter de despachar todos os que têm lá, não digo todos, mas provavelmente o Bruno já se fala em ir para a Arábia Saudita, o Casemiro também, como dizia o Jamie Carragher no Monday Night Football há cerca de um ano atrás, acho eu, leave the football before the football leaves you, portanto as pernas já não acompanham a cabeça, portanto acho que 4 reforços, mas pronto, assim, não vejo isso, não vejo, às vezes se calhar ter só um Kanté, como já dissemos aqui várias vezes, pode ser suficiente para mudar o meio campo inteiro, e teres um Bruno Fernandes não deixa de ser complicado, porque não podes ter um jogador como o Bruno Fernandes naquela posição, porque simplesmente não consegue fazer o que lhe é pedido. Pá, mas não sei, eu acho complicado trazer 4 reforços, ou 2, vá lá, e assentarem bem, portanto, não sei, mas no geral, fazendo um apanhado apenas do jogo sempre rápido, e vou dar tipo 1 minuto no máximo para nós seguirmos para outro assunto. Achas que é possível o United construir em cima desta vitória e já no próximo jogo, acho que contra o Brighton, acho que é contra o Brighton, um, somar outra vitória e chegar às 3, ou achas que isto foi mais uma vez, como já dissemos aqui, um caso em que o United tem aquelas prestações maravilhosas contra equipas, super equipas ou as melhores equipas da liga, e depois quando vai jogar com uma equipa que está um pouco mais, ou é um pouco mais, como é que se diz? Um pouco menos super equipa, apresenta aquelas prestações menos positivas. Eu quero confiar que sim, porque o rapaz precisa de cortar o cabelo. Exatamente. E ainda ontem ele comentou numa publicação da DAZN, porque alguém fez, acho que foi o Duarte de Carreira, fez uma pergunta ao Dalot sobre o rapaz do cabelo, Sim, e o sim, gajo sim. comentou, portanto, já esteve mais longe, também já esteve mais perto, não chegou a estar, vá lá, isto é o mais perto que ele já teve, portanto, já teve mais longe. Pronto, e é isso. Queres acrescentar mais alguma coisa, ou passamos para outro tópico? Acho que passamos para outro tópico. Ok, olha, assim, eu tinha aqui duas coisas para nós pegarmos um bocado. Aliás, 3 coisas. Eu tinha aqui o Fulham contra o Arsenal. Um, o Arsenal agora que já está no topo na tabela. Eu tinha também o Nottingham Forest, mas falar um pouco sobre o Ange ter sido despedido, e no fim queria refletir um pouco sobre a tabela, como já estamos na oitava jornada, refletir só um pouco de surpresas, ou surpresas pela positiva ou negativa na tabela nesta fase. Mas eu acho que seria interessante talvez
só fazemos uma. Vá lá, pegamos um pouco no Nottingham, como nós falámos, isto agora é completar o círculo que nós falávamos quando eu não estava lá, falamos quando eu não sei, e passado 8 jogos nem sequer, o, o, o Ange já está de saída, e já sei, aliás, e agora fala-se que o Shandike pode vir a substituir, não, a entrar como treinador do Nottingham. É surpreendente este despedimento, ou achas que no geral os treinadores têm que ser dado um pouco mais tempo e 8 jogos não é suficiente para simplesmente vá lá, tirarmos ilações sobre a prestação de um treinador? Eu acho que o Nottingham Forest condenou a sua descida com esta sucessiva despedimento de treinadores com poucos jogos feitos ou contrariedades entre os mesmos. Eu acho que agora é um bocadinho esperar para ver e o Nottingham Forest, mesmo estando nas competições europeias, condenou a sua permanência na Premier League. Se não condenou, vai andar muito próximo de não ficar com a época terminada já em janeiro. Eu não estou a ver alguém que possa pegar naquela equipa e conseguir dar a volta como o Nuno Espírito Santo fazia. E o Nuno Espírito Santo era muito, ou foi muito inteligente, ou está a ser, ou foi inteligente ao ponto de pegar naquela equipa, transformá-la, dar-lhe um outro brilho. E atualmente não consigo ver que isso aconteça. Eu acho que agora, como se falou com o Shandike voltar a treinar, ele que esteve no Everton e também bastante conhecido pelo trabalho que fez no Burnley há uns anos e em os manter na Premier League durante várias temporadas. Pá, eu acho que ter o terceiro treinador numa época ainda, vamos em outubro, ou seja, a época começou há três É um meses, treinador por certo? mês, quase. É quase um treinador por mês. Pá, é assim, o que vai acontecer agora provavelmente é que vou apresentar outra vez um futebol completamente diferente, com o Nuno talvez um futebol mais transição, com o Ange era exatamente as mesmas ideias que o Tottenham. O que ainda mais me, f- Handball. o que ainda mais me faz, pá, custa-me entender Ele como é não que tem noção, ele devia estar a é, ver com uma máscara assim meio estranha, não, como. eu acho é Não falta de sei, noção, é falta de aquilo. noção dele, é falta de noção dele mas também é falta de noção do Marinakis, porque pá, como é que tu olhas para um treinador que durante a época que teve no Tottenham, durante os 2 anos que teve no Tottenham, mudou zero e tu achas que a tua equipa vai passar do 88 ou do 8 que jogava com o Nuno, em termos não de Sim. qualidade, mas em termos 8 em do termos estilo. ofensivos, 88 em termos de vitórias. Sim, exatamente, para um estilo completamente pá, diferente. E agora, com o Shandai com um estilo outra vez completamente diferente. Pá, eu sinceramente não percebo qual é o planeamento. Acho que o clube é gerido um pouco. É gerido com a força da maré, como se diz, ou algo do género, ou gerido com formas de marés. Parece um estilo ditador, parece É, uma. sim, e isso também, pronto, eu nem vou fazer comentários aqui, senão nós É nunca sabemos, sim, mas nós não não vale. sabemos o alcance do Marinakis, por isso é um pouco interessante. Para quem não souber a história do Marinakis, tem que ver a Wikipédia, porque é interessante saber como é que uma pessoa daquelas tem tanto dinheiro para gerir um clube de futebol. Um, Pá, mas acho que passar do Nuno e de ter. Epá, tudo, trata-se de gestão de expectativas e acho que nós já falamos disso também várias vezes. Pá, aliás, eu não sei se é gestão de expectativas, que eu acho que simplesmente foi um mal entendido ou deram-se mal o treinador com o. Como é que se chama? O diretor desportivo, o Edu, que estava no Arsenal, pá, e simplesmente despediram o treinador porque ele estava mal ou não estava tão bem, porque, vá lá, o Nuno também tinha a sua agenda com o Jorge Mendes. Aliás, atenção, eu estou a dizer isto pelo que eu lia nos outros sites. E o Edu, obviamente, e o Edu e o Marinakis tinham agentes com os quais que estavam a trabalhar, e portanto aí já há um conflito de interesse. E quando isso acontece, pá, mas pronto, eu acho que no geral ter apontado um treinador que tinha acabado de sair da Premier League naquelas condições é gerir o clube de maneira muito má. E pá, eu não sei se sou tão, como é que digo, tão negativo como tu a dizer que o Nottingham não sobrevive à Premier League. Uh, Claro que, obviamente, ter as competições europeias torna tudo um bocado mais complicado, mas sei, é uma questão. Vai ser interessante ver o quão melhor conseguem ser que as duas piores equipas da Liga, com o Leeds e com o Burnley, mas não tenho grandes esperanças também
repetir o que repetiram a época passada, não vão repetir de certeza. Portanto, será interessante ver o que é que, pronto, como é que conduzem o clube neste pós-Nuno, pós-Ange, e oxalá não haja mais nenhum pós, porque não há equipa que resista a tanto o treinador numa época. Pá, eu Eu acho sei que que tentaste a rir com o que eu estou a fazer com a cara e só para clarificar, acho que consegui matar finalmente o mosquito. Ele andava aqui a passar à minha frente e estava um bocadinho a incomodar. queria E queria te aparecer no perguntar, podcast. exatamente, queria te perguntar, o Nuno Espírito Santo consegue ganhar hoje? Jogam contra quem? O Contra Brentford, o Brentford. Pá, é assim, ele já o teve West Ham em alguma casa? vitória? Já teve alguma vitória sequer? Não. Eu acho que não. Eu acho que não teve nenhuma O vitória. West Ham já teve uma vitória. Já teve uma Com ele? vitória, mas desde que o Nuno Espírito com ele não. Ah, ok, era com ele. Eu sei que teve uma vitória com o Graham Potter, que não consegui depois fazer mais nada, mas com o Nuno não. Pá, o O Nuno Brentford, tem um empate e uma derrota. Não é assim, significativo. o Brentford não é propriamente o Brentford que era com o Thomas Frank. Ahm, Olha, dos poucos jogos que eu vi do West Ham, qual foi aquele em que eles perderam? Foi contra o Chelsea? Não, eu nem me lembro. Sei que houve um jogo que eu vi em que eles até se aguentaram bem na primeira parte. Foi contra o Tottenham, acho eu. Aguentaram-se bem na primeira parte e depois fui sempre a levar golos e até foi em bolas paradas, salvo erro. Brentford é notório em bolas paradas, por isso É, os lançamentos de linha lateral parecem foguetões para lançamentos. a área. Sim, e também agora temos visto isso, todas as equipas fazem isso. Olha, ontem o United com o Dalot a fazer esses Ah, lançamentos. A maior parte das sim, equipas tem sim, feito sim. isso agora, mas pronto, o Brentford a ser pioneiro nos últimos tempos nisso, vá E é lá, só para, pioneiro na. é só para dizer que o West Ham vai jogar sem ponta de lança referência e pelo menos no 11 inicial aparece o Paquetá no lugar do Fulcrum. Agora não sei o Hum, que é que isto vai render, mas aguardemos. Bem, eu, Amanhã, eu e o não Callum sou. Wilson fica no banco, atenção. Eu não sou propriamente o maior fã de números novos clássicos, não é? Apesar do Alan ter os números que tem, eu não Esse- sou fã de números novos Ainda bem que clássicos como falaste o no Alan. Haaland. Não, Estava desejoso de falar no Haaland. e podes falar do Alan. Eu não sou propriamente o fã de números novos clássicos como o Alan, apesar de ele marcar bastante. Eu estava a ver um podcast da semana passada e eu confio no que eles dizem, por isso eu vou dizer essas palavras aqui. O Haaland, salvo. Vá lá, estou-me a tentar lembrar exatamente as mesmas palavras. O Haaland, apesar de ser o jogador que tem mais golos no Manchester City, Manchester City com ele tem menos golos do que tinha na época do Agüero, do Sterling e do Sané. Ou seja, apesar de ele individualmente marcar mais, a equipa está a produzir menos. E nas últimas três épocas, nas últimas três épocas, o Alan está lá com 3 ou 4, 3 acho eu, não é? Ou 4, algo do género, tem produzido menos golos do que nas épocas anteriores. Na verdade, o City tem, na minha opinião, tem produzido um futebol com ele, joga um futebol menos atrativo. É a minha opinião. É um número 9 clássico. Acho que não há a mesma coisa como o Agüero Também é e isso. difícil fazer essa comparação, Carlos. Eu gosto da comparação, que a comparação é bem-vinda, mas só que o período de implementação divinal do Pep Guardiola na equipa do City acho que já acabou. Ele agora está numa reconfiguração ou transformação e por isso não era expectável ter tantos números elevados face àquelas goleadas que eles faziam. Sim, não, E não, isso é verdade, é e o verdade. resto das equipas já está mais bem preparada para esse tipo de jogo. Agora, é claro que isso é sensacional, foi, foi formidável isso ter acontecido. Agora, não era expectável que atualmente existissem tantas goleadas como nesses anos atrás. Eu acho que ele, O efeito de surpresa reduz. em nível individual, o Alan tem sido fantástico e não há como dizer isso. Até acho que talvez na primeira época que teve cá até ainda foi ainda melhor. E esta época A também, equipa também estava a jogar melhor, atenção, sim, por também isso jogava é melhor. uma relação direta. Pá, é assim, Mas atualmente tens o Haaland com quantos gols, Carlos? Se falhares esta, estás lixado. eu acho que são 11 Boa, Carlos. 11 golos, exatamente, 11 Muito bem, golos, portanto, Carlos. É 11 assim, golos. 11 rigor e capacidade destes Ri- dois analistas no Exa- podcast. exatamente. Não, eu, por acaso, eu não ligo muito a isso. Eu ligo mais a. Pá, é tal coisa. É por isso que eu digo sempre. E eu digo isto quase todos os episódios quando nós falamos de Liverpool, que é.
Se tu olhares para um jogador que te custou 125 milhões, eu já fico confuso com os valores do Liverpool, mas tu olhares para um jogador que te custa isso e ele no final só produz, na época, 5 assistências e 5 golos, certo? É considerado um É flop, caro. certo? Se o Alan, por exemplo, não marcasse, não tivesse nesta fase 11 golos, mas tivesse contribuído de alguma forma para 11 golos no total da equipa, seria visto como um flop? Seria um flop Se esta época porque não marcou fosse. golos? Se ele tivesse feito 11 assistências, caramba. Não assistências. Acho que. Assistências conta Contribuições. Não. Não, Para mim, assistências conta. contribuições é golo mais assistências. Para Não, mim é golos mais mas ainda estou a assistências. falar disso. Eu estou a falar de contribuições no sentido de. Vá lá, vou simplificar. Se ele fizesse 20 vezes o passe que antecede a assistência, mas vamos supor que o passe Ah, seria. Ele faz o passe não. para quem faz a assistência, certo? Ele mete o colega em jogo, vá lá, ele arrasta um defesa, certo? Se ele conseguir consistentemente Sim. arrastar defesas para o colega, o Doku, por exemplo, fazer aparecer entre linhas e marcar um gol. Tu vês ele como um flop porque não teve essas contribuições? Eu não vejo porque nós percebemos de futebol, mas 75% das pessoas que veem futebol diriam que sim. Pronto. Essa é a melhor resposta que eu posso dar. E eu também faço uma comparação atualmente que é o segundo melhor marcador da Premier League tem quantos gols, Scott? Ui, nem esqueci que é o segundo melhor marcador. Deixa-me. Espera. Segundo melhor marcador. Não é o que eu quero, de certeza. Se o Alan tem 11, vou dizer que o segundo melhor marcador tem 6. Boa, Carlos. Hoje estás a acertar tudo. Espera, não, eu acertei isso. Espera, mas deixa-me adivinhar quem é o segundo melhor Acertaste. marcador. Epá, que eu estou completamente Não é com o fácil. segundo. Dá-me a equipa, pelo menos. A equipa vai chegar lá na boa. Começa com Epá, B, só para confundir-te um bocadinho, como há ui, duas equipas com B. Há várias equipas com B. Bournemouth, Burnley, É, Brentford, sim, exatamente. Brighton, Yeah, 4 equipas. quatro Brighton. equipas. Ok, Falta-te uma que vou. tu não disseste. Falta-te uma que não disseste. Dessas Espera. três, falta a quarta. Não, eu disse 4. Eu disse 4 que foi Burnley, Brentford, Brighton, Bournemouth. Falta-me alguma? Exatamente. Espera, falta-me alguma? Não. Ok, Quer dizer, pode Bournemouth. faltar, eu agora que também não. Semenyo? Exatamente. Ok, ok, 6 ok. golos. Depois o Mateta com 5 golos. O Ultimate Newcastle 4 golos. Igor Tiago 4. Jaden Anthony do Burnley. Danny Welbeck com 4. O top 7 tem 4 golos para cima, sendo que o Allen tem 11, o que é um número abismal a meu ver. Sim, E completamente fora da média, o dobro do seguinte. Não é, 6 golos, não é, era? Quanto é que era? 6 golos. sem 6, não é? É quase o dobro. E acho formidável o Allen ter feito, desde que a época desportiva começou em agosto, só não marcou contra uma equipa, que foi num jogo surpreendente logo à segunda jornada contra o Uhum, Tottenham. E uhum. desde então o Allen tem feito gols e em alguns deles, principalmente nas seleções, fez aquele póquer e na Primeira Liga tem feito pelo menos um golo, sendo que a média anda perto dos dois. E isto é engraçado, ao ponto de introduzires o nosso próximo tema na questão, na nossa ordem do dia, que é uma questão que eu vou-te fazer. Há quantos jogos o que eu queres na marca, Carlos? Ui, Tendo em vi conta isso. competições nacionais, internacionais Ui, será que consigo e o pausa de hat-trick seleções. de. Espera, isso já é muito. Espera, isso com todas as competições é complicado, mas eu quero aqui chegar ao Todas as hat-trick competições. de. Ao hat-trick Respostas de respostas certas. certas. Portanto, pronto, ela marcou na pausa de seleções, portanto, são 2 jogos. Liga dos Campeões. Ok, eu vou dar o número. Espera, diz-me uma coisa. Está entre 4 e 7. Não. Espera, espera, é menos de 4? É, vá. Não. Ok, então já sei quantos jogos. 9. Não. Quantos é que era? 8? 8. Fogo, Eu estava posso, perto. Estava perto, eu posso ter fogo. falhado as contas, mas eu contei 8. Não marcou contra o Arsenal, não marcou contra a Suécia, contra o Kosovo 2,
não marcou contra a Suíça 3, não marcou contra o West Ham 4, não marcou contra o Olympiacos 5, não marcou contra o Newcastle 6, não marcou contra o Portugal na FL Cup, são 7, não marcou contra o City, e ainda agora vou mudar a página, exatamente, há 9 jogos. Então Coitado, acertei. tinhas acertado. Não Fácil. acertaste o primeiro palpite, acertaste Não, no segundo, e exato. A não foi um página, papo. E disse entre 4 e 7. Foi um range sim, sim, para ver. E depois disse exato. 9. Portanto, Então acertaste, há trick de respostas hoje. Portanto, por acaso exatamente. vi alguns. Faltava-me a segunda página, Isto faltava-me a dos- segunda página e foram umas contas, mas eu tinha a lição mais ou menos bem estudada. Mas é o E caso. curiosamente, Não, e curiosamente, só para dizer uma coisa engraçada, o último gol que ele marcou foi a 13 de setembro, já passou um mês. E curiosamente é uma equipa que nós falámos há pouco, que foi o Nottingham Forest. Também marcar a Nottingham Forest é demasiado normal. sim, hoje em dia já está a ser normal, não é? Portanto, já está a ser demasiado normal isso acontecer. Mas pronto, é tal coisa, tu olhas para um jogador que não marca 9 gols e pensas, ok, este jogador é um flop. É essa a questão. E é sempre fácil dizer que um jogador é um flop quando tu olhas para o jogo simplesmente com os números, estás a perceber? É tão básico Eu como acho tu que dizeres uma equipa merecia ganhar porque teve um game mais alto, estás a perceber? Eu acho que para mim estamos a falar da mesma eu, eu, go- eu do gosto nível. muito do XG e tu sabes disso, mas na realidade o que ganha jogos são aqueles que efetivamente a bola passou a linha e que Exato. entraram realmente dentro da baliza. Eu acho também muito engraçado é o facto de será que o Gyökeres está tão mal comparativamente aos outros pontas de lança da Premier League, colocando o Haaland num patamar que não existe, ou seja, excluindo o Haaland, Uhum. o A nível Gyökeres do tem 3 Isaac gols está na Premier League. praticamente, está ao nível do Isaac praticamente, Sim. o Isaac com menos jogos. Ahm, Pois a questão é que é essa. Eu acho que neste momento tu não consegues dizer que o Gyökeres é tão mau face aos restantes avançados da Premier League que não têm feito gol. Eu vejo o futebol de uma forma analítica, de uma forma comparativa. E é claro que redutor, até ao momento, está a ser um flop. Agora, comparativamente aos outros, acho que está dentro do normal. A questão é que tu tens o Haaland que é muito superior e depois tu tens um problema, acho eu que na Premier League, a escassez de golos feitos pelos pontas de lança. sim, o Alan mete a barra tão alta que depois é complicado estás a comparar diretamente pontas de lança com pontas de lança, não é? Também é uma comparação que acaba por Sim, ser sim. injusta porque o Alan deve estar a produzir a maioria dos gols também da equipa, enquanto, por exemplo, no Arsenal isso não te acontece com o Gyökeres, senão o Arsenal também não estaria no topo da tabela, não é? Não, E, não, não. portanto E é um até tu bocado podes, complicado estar a fazer essa comparação direta, exatamente. Até que tu podes ver, e é uma coisa muito fácil, tanto o Matete como o Semenyo não são avançados, são extremos. Sim, e o Mateta para mim dos Quer dizer, o nossos. Mateta é extremo, o Mateta é ponta de lança, tá bem, Sim, enganei-me. O o Mateta é Semenyo ponta é de que não. lança, vamos considerar. O Semenyo é extremo, Isso estava depois estava também a dizer mal. é Mas o mais. Ultimate é ponta de lança, o Igor Tiago é ponta de lança, e Sim, depois tu tens o Gyökeres muito abaixo, mas já tem 3 gols, já tem menos um que os outros pontas de lança. é Por isso é também que um eu digo pouco que. redutor. Exato, é isso. Tipo, é também um pouco redutor. Por exemplo, tu veres, ok, esta ponta de lança e portanto sendo ponta, ou melhor, é extremo e por isso sendo extremo, será que pode entrar na comparação? Epá, muitos dos extremos chegam a ser pontas de lança e o ponta de lança só vem trazer o jogador ao Exato. jogo, como tu vês com o Havertz muitas vezes, estilo de jogador com o Gyökeres, não é? E é por isso também que se fala muitas vezes, ok, o Gyökeres realmente encaixa neste Arsenal. Será que não caberia melhor noutro tipo de equipa, como o Liverpool? Falamos isso N vezes e vamos continuar a falar. Mas a verdade é essa. Mas olhando para os números, é tal coisa, olhando para os números, está no mesmo patamar que os outros. Mas na equipa que está em primeiro lugar na tabela, se calhar a gente começa a pensar, Sim, ok. sim. Mas também, se calhar, assim, a equipa tem que entrar com 11 em campo. E o Arsenal simplesmente não precisa que o Gyökeres meta 15 golos por época. Estás a perceber agora? Se o Gyökeres ajuda noutros âmbitos na equipa ou noutras coisas na equipa, pronto, se isso acontecer, então ótimo. Mas o estilo de jogo não se adequou ao que eu queres, portanto fica também complicado ajudar a equipa, seja em que aspecto for, portanto, acho que Sim, é. e no meio disto tudo, o que eu quero fazendo poucos golos ou não contribuindo com tantos golos,
contribuindo em termos de gols e assistências, o Arsenal é líder isolado. Exatamente. E opá, tínhamos aqui para nós falarmos um pouco de refletir sobre a tabela e as surpresas. Já vamos deixar isso para um episódio futuro. Também estamos o quê? Estamos oitava jornada, mais ou menos. Estamos a um quarto Quando da fizer os tabela. 10 jogos, Também, quando fizer 10 jogos, a cada 10 jogos sim, fazemos uma pequena reflexão da tabela. pode E ser. é tudo por hoje, malta. Alex, se tiveres mais alguma coisa a acrescentar, acrescenta agora, cala-te para sempre. Ou cala-te da Só próxima queria semana. acrescentar que ao fim de, acho que foi 43 jogos, o Manchester Uhum, United voltou a ter duas vitórias consecutivas. Não, 46 jogos. uhum, 46 jogos e é só na Premier League, atenção, e tem a uhum. segunda vitória consecutiva. Muito Era, bem, muito bem. Ruben Amorim era só para reforçar isso. consegui finalmente duas vitórias também consecutivas, portanto, muito bem, muito bem. E é isso, malta. Mais uma vez, obrigado por assistirem. Podem também nos seguir em todas as redes sociais, Spotify, YouTube, Instagram, em Falso Novo Pod. Deixem os vossos comentários. Esta semana, mais uma coisa, esta semana sai o beta do FM 26, para quem quiser, dia 23, salvo erro, quinta-feira. Portanto, eu vou Pensei que ias jogar. dizer que esta semana havia Champions, mas. Também há Champions, mas pronto. Eu por acaso tenho Ok. visto pouco das Champions este ano. Mas esta semana vou tentar ver mais alguns, também vou ter essa disponibilidade para ver, portanto, oxalá tenha tempo para. Tem que dar ali restock no frigorífico para ver futebol de Champions, se é que me Terça-feira às entende. 8 vais conseguir ver um jogo. Terça-feira às 8, exatamente. Mas é isso, malta. Muito obrigado a todos por assistirem mais uma vez. E para a semana estamos cá de volta, na terça-feira, ou para nós na segunda, não é? Mas para vocês na terça-feira. E é isso. Terça-feira. Muito obrigado. E até lá, aproveitem o futebol. Força. Obrigado, pessoal. Boa jornada europeia da Champions.